like a Hellcat. Bom pessoal, estou aqui com um vídeo sobre sistema de equações de primeiro grau com duas incógnitas. Então, em uma videoaula anterior que eu fiz, eu falei sobre um meio prático aí para que você pudesse fazer a identificação dos tipos de sistema, tá? Qual sistema? Você tem o sistema possível indeterminado, o possível determinado e o sistema impossível. O que é que acontece? Quando ele é um sistema possível e indeterminado, você tem duas retas aí que elas são chamadas coincidentes, elas estão sempre uma sobre a outra. Quando você tem um sistema possível e determinado, você tem duas retas concorrentes, você consegue achar um ponto de intersecção, um ponto que é a solução das duas equações. E quando você tem um sistema impossível, significa que você tem aí duas retas paralelas, beleza? Então é o seguinte, como é que você vai fazer esse outro método prático aí? Você vai fazer o que? A razão entre os coeficientes, tá? Então você vai pegar a razão entre os coeficientes do x e ver o valor que vai dar o resultado da fração, entre os coeficientes do y e entre os termos aqui, ó, independentes de cada equação, beleza? Então, com esses exemplos aí, existe um de cada, mas vamos lá ver qual desses aqui representa aí de acordo com os tipos que nós temos aqui. Então, ó, primeiro exemplo, vou pegar os coeficientes do x. De preferência você pega do maior para o menor, porque se resultar em uma fração, um resultado fácil e prático, melhor ainda para você. Então observe que eu peguei o 4, que é desse x aqui da equação de baixo, e o 2, que é do x da equação de cima. E aí 4 sobre 2 é 2. O outro, eu vou pegar aqui o 2, que é do y de baixo, sobre 1, que é do y de cima. 2 sobre 1, também 2. Como eu peguei de baixo para cima, aqui também eu vou pegar de baixo para cima. Então, ó, 6 sobre menos 4. Leve sempre em consideração o sinal também, tá? Do valor. E aí, o que é que eu posso fazer nessa fração? Apenas simplificar em cima e embaixo por 2, né? Resultando assim um menos 3 meios. Fiz o jogo de sinal, né? Menos 3 meios. Na verdade, esse sinal fica aqui, tá? Mas vamos adiante. Então, ó, observe que o resultado da razão entre os coeficientes do x foi igual entre os coeficientes do y. Porém, dos termos aqui, ó, independentes, a razão ela foi o que? Diferente. Quando isso acontece em que o do x e o y, do x e do y, dá uma razão igual, tá? E o do coeficiente do termo independente, tá? No caso, ele dá uma razão diferente, significa que esse sistema, ele é um sistema impossível. Por quê? Porque se você for jogar na prática aqui, você vai ver que essas duas retas até elas parecem ser aí idênticas no início, mas no final, ó, olha a diferença onde é que fica. Fica justamente nos termos independentes. Ou seja, essas duas retas, elas são retas o que? Paralelas. Beleza? Então, quando forem iguais, aí ó, do x e do y, a razão, e do coeficiente aqui, do termo independente, for diferente, significa que é sistema impossível. Já nesse segundo, observe, vou pegar aqui, ó, de cima para baixo agora, 1 sobre 1, são dos 2x, né? A razão dá 1. 1 sobre menos 1, dos 2y, dá menos 1. E aqui, 5 sobre 3, fica esse próprio 5 sobre 3. Observe que as três foram diferentes, né? Então, quando as três são diferentes, significa que você tem um sistema possível aqui, ó,
e determinado, tá? Ou seja, essas duas retas elas são concorrentes e você vai achar sim um ponto de intersecção, beleza? E para finalizar, vou pegar também de cima para baixo, ó, os do x, no caso é 8, né? 8 sobre 2 resulta no 4, do y agora, menos 4 sobre menos 2, resulta sobre menos 1, né? No caso, sobre menos 1, resulta no 4 também. E o 12 sobre 3 também resultou no 4. Observe que nesse todos os três foram iguais, tá vendo? Então significa que o que? Que esse sistema ele é o que? Possível e indeterminado, porque você consegue achar aqui infinitas soluções, pois as duas retas elas são coincidentes. Então, moral da história, esse método prático ele ajuda muito para você não perder o seu tempo aí calculando, tentando resolver um sistema na qual não vai ter resultado algum em algumas situações. Então, põe na cabeça, quando a razão dos três forem iguais, sistema possível e indeterminado, infinitas soluções. Quando os três forem diferentes, o sistema é possível e determinado, pode calcular que você vai achar aquele ponto de intersecção. E quando você tiver que apenas os coeficientes do x e do y forem iguais e apenas aqui ó, o do termo independente e a razão entre os termos independentes forem diferentes, significa que esse sistema nem adianta, que você não vai achar ponto de intersecção algum. As retas são paralelas, beleza? E aí, vamos ao próximo vídeo.